Mais um dia abençoado, a qual iremos ver uma porção que o Senhor nos encarrega de nos envolver. Hoje, quarta-feira, irá falar sobre o nosso encargo, o Evangelho. A porção de hoje é 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. Aqui, Paulo ele está encarregando Timóteo, mostrando para ele que deve se combater. E ali nós temos uma palavra grega que diz assim: combater é estrateomai. Isso diferencia ali de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Essa palavra, ela se associa à batalha com o soldado, ou seja, liderar soldados à guerra, ou seja, servir como soldados. Esse é um conceito, não é liderar grupos de jogos, mas sim de soldado. Então o Senhor nos mostra ali que o nosso viver diário é uma guerra. Devemos combater. Isso significa uma estratégia, é um radical da palavra estratégia. É um plano de guerra. Então que nós devemos ter um plano de guerra contra os ensinamentos diferentes que é mostrado para nós em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Quanto a isso, é necessário vigiarmos por causa da degradação. Por isso, nós vivemos hoje em tempos de guerra. E é a necessidade hoje de estarmos acordados, acordar. Vivermos em tempos normais, tempo de guerra. Por isso, há essa necessidade de acordar. Deus permitiu essa pandemia. Mas por que ele permitiu essa pandemia? Porque tudo estava mudando. Esse tempo está mudando. Hoje se espalhou a impiedade, a iniquidade, mas com isso nós devemos o quê? Tomar cuidado. Há essa necessidade de nós vivermos com esse encargo, o nosso Evangelho. Adotar essa economia de guerra nesse tempo. Há um novo tipo, ter um novo tipo de liderança é preparar a igreja para a volta do Senhor. Mas hoje, irmãos, Senhor Jesus, o Senhor está nos mostrando que hoje é o dever do Evangelho, desse Evangelho. Não é um Evangelho A, um Evangelho B, mas é o Evangelho. Nós precisamos ter esse encargo do Evangelho, da plena salvação de Deus. E hoje vivemos nesse tempo de guerra. As coisas estão mudando muito e nós precisamos tomar esse encargo com o Evangelho. Assim como foi espalhado essa iniquidade, nós devemos espalhar esse Evangelho que é a salvação de Deus. Isso foi o que Paulo encarregou Timóteo. Este é o dever de que encarrego ao filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. Nós devemos espalhar esse Evangelho que é a salvação de Deus. Isso foi o que Paulo encarregou Timóteo. Este é o dever de que encarrego ao filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. Jesus Cristo é o Senhor.